Vem, molecada. Beleza? Professor Silvio Santos aqui em cima como é que é o nome disso aqui? É um pier? Sei lá como é que é o nome disso. Agora me fugiu da mente, né? Eu queria até saber como foi que essa cutia veio parar aqui em cima, né? Ela veio nadando, só pode. O bicho tá ali, né? Não vou nem botar ela para fora daqui para não dar problema. Né? Então, pessoal, biologia, professor Silvio Santos aqui com vocês. Pessoal, eu espero que vocês estejam assim conseguindo assimilar bacana. Né? O processo da evolução, ele é muito teórico. Então, ele depende muito da tua capacidade de assimilação do que a gente está falando aqui. Né? Por exemplo, quando a gente vai falar de genética, propriamente dita, Mendel, enfim, polialelia, não sei se vocês já viram isso com a professora Tabita, professor Jefferson, você representa em gráficos, né? Você representa com figuras. Um alelo, homozigoto, o azão, azinho, aquele quadro de Punnett que você coloca um azão aqui, um azinho e faz a distribuição. Você tem ali a questão da probabilidade, né? Você faz alguns cálculos, enfim. Na evolução, é muita teoria. A gente dá muito conceito, né? Isolamento biológico, isolamento geográfico, a gente fala o que é isso, mas não é um símbolo, não é um símbolo que eu estou apontando assim que eu estou acostumado com a lousa, tá, pessoal? Não é um símbolo que eu vou te mostrar e dizer, ó, isso é o isolamento biológico. Não, eu não vou te mostrar um símbolo. A gente fala o conceito e discute ele. Então acaba sendo um assunto que exige um pouco mais de ti, enquanto estudante, enquanto teu esforço para aprender. Né? E principalmente se você quiser ser, por exemplo, biólogo, aí sim você vai ter que manjar disso. Né? Mas se você quiser ser médico, agora eu estou falando da biologia em geral, tá? Eu só estou abrindo um parênteses aqui antes dessa aula. Da biologia de uma forma geral, aí se você quiser a área da saúde, é interessante que você se interesse um pouquinho por biologia. Né? Um pouquinho não, um pouquinho é só um modo de dizer. Tá bom? Por quê? Porque a área da saúde, a biologia é a base. Agora, é claro, em se tratando de Enem, aí tudo é cobrado. Aí sim, por causa disso, você tem que prestar bem atenção em evolução, em genética, em ecologia, embriologia, enfim. Aí sim vai tudo. No caso aí, embriologia, a gente aborda isso mais no segundo ano. Né? Mas se liga que tudo que a gente fala aqui pode ser cobrado de ti no Enem. Sobretudo, evolução, pessoal. O Enem, ele costuma, às vezes, ter umas questões sobre evolução, especiação, né? O processo de formação de seres vivos, ele costuma ter umas questões, assim, violentas. Aquilo que eu te falei, né? Ele não vai te perguntar um conceito. O Enem, ele não te pergunta o que é isso, e você vai responder. A alternativa, né? Tá que nem aquela situação, né? O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares K. Aí as opções Breu, Brau, Brio. Não vai ser tão simples assim, né? Ele vai te dar um contexto e você, assimilando as coisas que a gente fala, você vai ter que o quê? Você vai ter que conseguir aplicar o que você viu em aula dentro daquele contexto, saber o que aquele texto está falando relacionado com o que a gente viu. E esse texto sobre evolução, geralmente ele é um texto um pouco mais denso, você vai ler e vai ter que saber do que se trata só baseado no que está perguntando ali, né? No que está falando. Aí você vai rebuscar se ele está falando de isolamento geográfico, se isso é uma convergência adaptativa, né? Se isso é uma irradiação adaptativa, do que se trata aquele texto. Se você tiver na sua mente os conteúdos, os conceitos, automaticamente você identifica o problema ali dentro daquela questão e facilita a resolução. Tá bom? Então não se assusta não, é teoria pra caramba mesmo, a parte de evolução é isso. Mas vamos lá, joga na aula, joga na tela aí pra gente, aula 28. Perdão aí, pessoal. Aula 28.1. Conceitos de sistemática e filogenia. Eita, pessoal. Opa. O bicho tá pegando, pessoal. O bicho tá pegando, o negócio tá afunilando. Conceitos de sistemática e filogenética. Né? Sistemática
e filogenética são aí ciências que organizam, de alguma forma, o conhecimento sobre a evolução dos seres vivos, tá bom? Então a gente vai aí na filogenia, que é a questão da evolução entre os seres, né, os parâmetros de descendência entre os seres, tá? As apomorfias ou apomorfia, sinapomorfia, plesiomorfia, simplesiomorfia e autapomorfia. São tudo, pessoal, relacionado, esses fatores aqui, são todos relacionados ao aparecimento de novas características, né, nos descendentes de um determinado ancestral que acabam ali sofrendo, como é que eu vou dizer? Não é bem sofrendo, a palavra não é essa. Desenvolvendo ali, a partir de acabam se ramificando, né, em outras espécies. Mas enfim, vocês vão entender tudo isso. Tá? Então, em 66, a publicação do livro Phylogenetics Systematics, por Henning, a partir dali nasceu o conceito de filogenia, ou seja, origem dos grupos, é a relação de origem dos grupos. Filo vem de grupo, né? É de comunidade, genia vem de origem. Tá? Como forma de implementar os conceitos de ancestralidade, né? Ou seja, de origem. Tá? Deixa eu ver uma situação aqui. Tá, beleza. Ancestralidade e descendência dentro de um contexto evolutivo. Descritos por Charles Darwin. Lá vem ele de novo. A evolução ele vai estar dentro sempre, pessoal. Tá bom? Vamos lá, então. No caso aqui, a gente tem o que a gente chama de cladograma. Deu engatar aqui no G, mas vai embora. O importante é entender que aí é redondo. Cladograma. Né? Esse cladograma ele vai te mostrar as relações de ancestralidade e descendência de um determinado ser. Por exemplo, aqui no tronco, eu tenho aqui, vou botar uma coisa qualquer, eu tenho aqui uma bactéria. Tá? Vamos supor que esse ancestral aqui é uma bactéria. Só que, com o passar do tempo, essas bactérias foram se diferenciando, né? Lembra do processo de especiação? Foram ali se separando, se isolando uma da outra e começaram a sobreviver de forma diferente, uma da outra, hábitos diferentes, formando novas espécies. Cada vez que esse ancestral, esse grupo se separou e formou uma nova espécie, foi surgindo um novo ramo. Ó, tá bom? Então você percebe, são todos, tanto A quanto B quanto C, são todos descendentes de quem? Dessa bactéria que eu expliquei. E o cladograma ele vai te ajudar a entender essa situação, né? Sempre de quê? De numa linha temporal de cima, olha, de baixo para cima. Sempre o mais baixo num cladograma é o mais antigo e o mais para cima, quanto mais acima ele tiver, ele é mais atual, é mais perto das épocas de hoje, tá bom? Então, ó, tem os ramos, cada nó representa o quê? A diversificação de cada grupo, tá bom? Ou no caso aqui, ó, ancestral, é porque tá ruim de ler aqui, tá, pessoal? Mas enfim, o que vocês precisam entender, a resolução ficou ruim, mas o que vocês precisam entender aqui é que com esse instrumento a gente consegue, né, deduzir numa linha de tempo quem veio primeiro do que quem. Por exemplo, eu estou vendo aqui A, B, C e D. Eu vou apagar tudo aqui para agora a gente voltar para o quadro limpo. Né? Se eu te perguntar quem foi que veio primeiro, o D ou o A? Me diz aí, quem que apareceu há mais tempo atrás? Diz aí. No caso aqui é o A, pessoal.
tá? Por exemplo, por quê? Porque ele foi a primeira ramificação que apareceu, ok? Ah, mas o D, ele não foi primeiro porque a perninha dele, o ramo dele está mais curto. Ele está mais curto. O processo de formação dele pode ter sido mais rápido do que a formação do grupo A. Mas o D só veio acontecer muito tempo depois do A, quando o A foi ramificado. Entendeu? Então, no cladograma a gente consegue ter esse tipo de informações. O conceito filogenia também é conhecido como filogênese e faz parte da biologia. A filogenia vem do grego, que significa geração de raça, né? No caso lá, o filo é grupo, é raça. E geração vem de origem, né? Tá bom? Então, geração de uma raça. É um ramo da ciência que estuda a evolução das espécies de forma global, com alguns elementos do passado. A gente consegue o quê? Com alguns elementos do passado, a gente consegue fazer, como é que eu vou dizer, análises de qual animal... Eita, deu uma travada agora aqui, né? De qual animal, ou de qual ser vivo, um outro ser vivo pode ter evoluído, devido às suas semelhanças ou até mesmo suas diferenças. Tá bom? Mas isso é importante que seja estudado também a nível de DNA. Não é só a aparência. Tá bom? A filogenia pode ser definida como o termo que visa determinar as relações ancestrais entre espécies conhecidas. Né? Quando você vê um cladograma, deixa eu desenhar aqui um cladograma. Né? É um cladograma bem cachorro isso aqui, mas... Quando você vê um cladograma, você consegue deduzir as relações entre indivíduos baseado nas suas ancestralidade. Como, por exemplo, eu falei ainda agora, né, baseado no cladograma, quem foi que veio primeiro? Foi a letra A, porque ele é o primeiro que aparece, é o primeiro grupo que aparece ali acima do ancestral, da raiz. Né? Então, numa linha de tempo, eu posso dizer que o A ele é o mais antigo, porque de baixo para cima é o mais antigo. Quem tiver mais embaixo é o mais antigo. E posso dizer que o D é o mais evoluído, ou possui características bem diferentes do A. Até pela questão do tempo, né? A gente pode deduzir que ele evoluiu, se adaptou de uma forma bem mais diferente. Tá bom? Relações de ancestralidade e descendência entre os grupos, representando uma hipótese dessas baseadas em estudos. Né? No caso, a filogenia. Isso aqui ainda diz respeito lá aos conceitos lá de filogenia. Né? Ela apresenta as relações de ancestralidade e descendência entre os grupos, representando uma hipótese dessas baseadas em estudos. Tá? Esses estudos vão ser morfológicos, né? Baseados na forma desse organismo. A gente percebe as adaptações de determinados organismos a determinados ambientes. Né? A gente olhando, muitas vezes a gente consegue perceber se uma ave ela se alimenta de grão, ela se alimenta de caroço, né? De sementes, no caso, se ela se alimenta de folha, um animal, se ele se alimenta disso ou daquilo, se uma ave ela tem um bico grande, geralmente é para ela pegar coisas em ambientes úmidos ou alagadiços, se ela tem uma perna grande, entendeu? Então, são formatos de indivíduos que nos permitem dizer se eles são o tipo de hábitat que eles vivem, se eles são de determinados grupos ou não, devido às suas semelhanças. Outros fatores também. Fatores comportamentais, tá? Também são levados em consideração na filogenia dos seres. Né? A forma que eles vivem, o tipo de ritual de acasalamento, o tipo de época do ano que eles aparecem ou conseguem se reproduzir, enfim. Moleculares também e etc. São vários os tipos de fatores
que são levados em consideração para você identificar a linha evolutiva de um determinado ser e saber, de repente, quem ele veio primeiro, ou quem veio depois, né? Muitas vezes, o próprio, como eu falei, o próprio, como é que eu vou dizer? A própria fisiologia, né? O funcionamento do organismo, os órgãos vestigiais desse animal, desse ser vivo, podem denunciar que ele um dia precisou fazer a digestão de um determinado alimento, ou que um dia ele desenvolveu uma determinada habilidade e hoje ele não desenvolve mais. Então, são vários os fatores que são levados em consideração na filogenia para dizer se o indivíduo é descendente de um outro, né? Considerando a Terra primitiva, com descargas elétricas, altas temperaturas, ação de raios ultravioletas, dando origem a uma primeira célula procarionte e heterótrofa, ou heterotrófica, né? Que são as bactérias primitivas que surgiram no ambiente. Então podemos considerá-lo ou considerá-la o ponto inicial da origem de todos os seres vivos, né? Os seres procariontes, que viviam ali na água. Agora é interessante isso aqui, pessoal. Me coloca aqui junto com o conteúdo, por favor. Essa questão, quando diz aqui aqui, deixa eu ir para esse lado aqui. Dos raios ultravioletas aqui, ó, né? Descargas elétricas, altas temperaturas, ação de raios ultravioletas. Aí você pode pensar, ultravioletas, né? Falei o plural errado. Aí você pode deduzir assim, poxa, mas a Terra primitiva, né? Ela tinha altas temperaturas, raios ultravioletas. E como que surgiu vida, né? E se surgiu vida, como está dizendo aqui, né? Os procariontes aqui, ó, heterotróficos, que são seres heterotróficos, são aqueles seres que precisam de outros seres para obter sua energia, eles não conseguem desenvolver sua própria energia, né? Aí você pergunta assim, poxa, mas se eles eram tão primitivos, como é que a gente pode dizer que eles deram origem aos outros seres? Né? Como está dizendo aqui, ó, podemos então considerá-los o ponto inicial de origem de todos os seres vivos. Está aqui, pessoal, está aqui a resposta que eu vou perguntar. Qual é um fator muito importante para que esses indivíduos aqui se desenvolvessem? E quando eu digo se desenvolver, eu estou falando de variabilidade genética. Essa genética mudou, mutações, né? O que tinha nesse ambiente aqui da Terra primitiva, né, que permitiu isso, que colaborou para isso? Altas temperaturas? Ou será que tu ficar num calor demasiado vai mudar teu DNA? Será o quê? Será que descargas elétricas podem alterar DNA? Pode acontecer algo ali a nível de DNA, né? Acontecer, mas tu pegar uma descarga elétrica, tu morre, né? Então, pode até acontecer, mas tu vai acabar não passando isso para frente. Então é diferente. Agora, isso aqui, pessoal, ó, olha que interessante. Raios ultravioletas, né? Esses raios ultravioletas são carregados o quê? De radiação. E radiação, sim, é algo que age no teu DNA de uma forma perigosa. Perigosa no ponto de vista aqui, ser humano. Mas em termos de, para a evolução do planeta, ela foi até necessária. Por quê? Porque são grandes, como é que eu vou dizer? Incentivadoras, não, causadoras, pronto. São grandes causadores, esse fator ultravioleta, são grandes causadores de mutação, né? E se eu tenho mutação, eu tenho o quê? Variabilidade genética, pessoal. E se eu tenho variabilidade genética, eu tenho aumento de características, novas possibilidades de seres mais evoluídos, de seres mais adaptados. Então, isso vai diferenciando. Eu tenho lá, por exemplo, uma proteína, presta atenção, uma proteína que me permite digerir ferro, elemento químico ferro. Está na água, né? Tem ferro e tal.
Aí eu consigo retirar, de alguma forma, a minha energia do ferro. Beleza. Isso está no meu DNA, né? Existem lá elementos que minha genética permite com que meu organismo assimile o ferro que está na água. Tá, vamos supor. Aí eu preciso disso para sobreviver. Só que, com o passar do tempo, devido a algumas mutações, foram surgindo algumas bactérias, né, que não se davam bem com ferro, né? Veja bem, elas não se davam bem com ferro, mas se davam bem com o gás carbônico, né? Você está entendendo? Uma se dá bem com uma coisa, mas por causa daquela diferenciação genética, essa aqui passa a aceitar melhor o CO2. Então ela vai viver melhor em ambientes que tem CO2. Aí vem um grupo de bactérias que tem afinidade com oxigênio. Olha lá, essa afinidade com oxigênio já permite com que ela possa, por exemplo, viver em ambientes que não sejam aquáticos, porque no ambiente tem oxigênio, entendeu? Ou a própria água tem oxigênio, mas eu quero dizer assim, em outros ambientes que sejam repletos desse elemento. Você está entendendo a importância das mutações? Elas vão causando variabilidade genética e automaticamente variabilidade de habilidades, de capacidade, de forma de adaptação. Entendeu? Então, filogeneticamente dizendo, a gente partiu de quem? A gente, quando eu digo, eu estou falando dos seres vivos do planeta, então não estou falando do ser humano em si, tá bom? Mas de uma forma geral, se as bactérias foram os primeiros seres vivos, então significa que todo mundo que é vivo evoluiu delas, não é verdade? Então vamos lá, continuando a nossa tela aí. Então a gente tem aí, com o passar do tempo, as novas características que são incorporadas a esses organismos que vão surgindo, tá bom? Uma delas, né, que é o primeiro tópico aí, que a gente vai abordar com relação... Perdão, pessoal. A gente vai abordar com relação à diferenciação desses organismos, é a apomorfia. O que são apomorfias, pessoal? Considere as características atuais que são derivadas das características primitivas de uma espécie ancestral, né? Ou seja, eu tenho aqui um cladograma, né? Lá vai eu com meus cladogramas. Ixi, Maria, pelo amor de Deus. Eu já vi desenhar ruim, menino. Vou fazer assim, eu vou fazer ele mais deitado. Aí eu tenho aqui. Tá, B e C. E o D. Beleza. Aqui é o pé do cladograma. Tá? Ou a raiz. Né? Então o que acontece, pessoal? O primeiro grupo, o grupo ancestral, ele era uma bactéria. Mais ou menos naquele exemplo que eu já estava dando ainda agora. Só que, com o passar do tempo, ele adquiriu uma nova característica. Vou botar aqui, ó, bem nesse meio aqui. Tá? Vou botar aqui, assimila oxigênio. Vamos supor, tá? Então essa bactéria, ela vivia num ambiente onde o CO2 era assim, abundante. Então ela se dava bem com o CO2. Com o passar do tempo, ou seja, ela não precisava do oxigênio. Com o passar do tempo, essa bactéria, ela adquiriu uma nova característica, que é o quê? Aceita ou assimila, né, oxigênio. Ela consegue usar oxigênio para o seu metabolismo. O que ela adquiriu, pessoal? Ela adquiriu uma nova característica, ela adquiriu uma apomorfia, tá? Apomorfia, ó, considere as características atuais que são derivadas, né,
da primitiva. Ou seja, ela tem ali as características da atual, mas, né, ela tem o quê? Ela tem, considera as características atuais que são derivadas de características primitivas de uma espécie ancestral. Porém, ela tem ali uma diferenciação desse ancestral. Então, ela, como é que eu vou dizer? Ela apresentou o que a gente chama de apomorfia, tá bom? São as novidades evolutivas que ocorrem entre um grupo e outro. Sinapomorfias. O prefixo sin indica que uma determinada apomorfia é compartilhada por determinado grupo, né? Exemplo, as mamas no mamífero. Entendeu? A apomorfia, ela é a diferença, ou a novidade, vamos dizer assim, a novidade entre uma espécie e outra, né? Deixa eu fazer outro cladograma aqui. A gente tem que sair fazendo cladograma aí direto. ABC. Maria, ralei-me, Senhor. Ave Maria, meu Nosso Senhor. Beleza. Então, ó, a apomorfia, como eu falei ainda agora, ela apareceu entre o ancestral, né, de todos aqui, o ancestral, a raiz e o A. Isso aqui a gente chama de apomorfia. Agora, a sinapomorfia, o que acontece? É quando todos os indivíduos dentro desse grupo, né, eles vão possuir, né, aliás, todos não, né? Ela indica que uma determinada é compartilhada por um determinado grupo, né? Falei aqui equivocado agora. Ou seja, nós temos mamíferos, nós temos invertebrados, nós temos os moluscos estão dentro dos invertebrados, enfim, tá bom? Nós temos grupos diferentes. Só que no caso, as glândulas mamárias, elas não são só do porco, como está aqui, elas são no ser humano, elas são no cavalo, nos caprinos, enfim, elas são em vários grupos, então ela é uma novidade, né? Ela é uma apomorfia que é compartilhada por um grupo inteiro, entendeu? Então todos esses desse grupo, que no caso dos mamíferos, tem essa questão das glândulas mamárias, né? As mamas dos mamíferos. Então ela é uma sinapomorfia, ela não se restringiu só a um indivíduo de um grupo. Quando eu digo um indivíduo, eu quero dizer uma espécie. Ela faz parte de um grupo todo, né? Ela se manifesta em um grupo todo. Tá bom? Plesiomorfia. Veja bem, apomorfia, novidade evolutiva entre uma espécie e outra, entre a evolução, né, de dois grupos, entre dois grupos. Sinapomorfia são características apomórficas que são apresentadas, que aparecem em um determinado grupo inteiro de seres vivos. E a plesiomorfia, pessoal? O que seria a plesiomorfia? São características primitivas. Exemplo, a ausência de coluna vertebral nos vertebrados. Veja bem, a gente hoje tem coluna vertebral, mas os nossos ancestrais não tinham. Quem deu origem para a gente não tinha exatamente uma coluna vertebral, entendeu? Então, a ausência de coluna vertebral nos vertebrados é uma característica plesiomórfica, ou seja, é uma característica primitiva do nosso grupo, ok? Enquanto a presença é uma característica apomórfica, ou seja, a característica plesiomórfica dos vertebrados é o quê? Não tinha coluna vertebral.
Qual é a novidade evolutiva que esse grupo apresenta? É a presença da coluna vertebral. Então, a coluna vertebral é uma característica apomórfica que apareceu com o tempo, porque primitivamente nós não tínhamos essa característica. Você está entendendo? Então, se liga, pessoal. Apomorfias, sinapomorfias, plesiomorfias. Tá? Simplesiomorfia. Simplesiomorfia, característica plesiomórfica, compartilhada por 2 ou mais grupos taxonômicos. Tá bom? Lembra, a gente acabou de ver plesiomorfia. O que é plesiomorfia ou característica plesiomórfica? É uma característica primitiva, partilhada por 2 ou mais grupos taxonômicos. Como assim? Em 2 grupos de mamíferos, gatos e cães, a mandíbula está presente nos 2 e no seu ancestral. Né? Olha que interessante. Tanto o gato como os cães, um é felino, outro é canino. Eles são grupos, eles são gêneros diferentes, né? Até família. São famílias diferentes. Mas os 2 são mamíferos. Eles estão dentro do grupo, são dentro da mesma classe mamária. Lembra lá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Né? Eles são mamíferos, os 2. Porém, de gêneros e famílias diferentes. Mas a mandíbula, ela está presente tanto em um quanto em outro e no ancestral deles. Ok? Presta atenção. Então, elas têm uma característica que é ancestral e atual ao mesmo tempo. Os 2 têm a característica, hoje eles têm a característica que o ancestral deles também tinha. Ok? Então, são características simplesiomórficas. O que você entende aqui por essa figura? Né? Isso aqui ainda é dentro da simplesiomorfia. Né? Olha que interessante. Você está percebendo aqui os dígitos. Né? Aqui tem uma mãozinha, claro, de uma criança. Aqui, ó. São grupos iguais? São espécies iguais? Não, esse aqui é um ser humano, né? E o 2 ali vai ser um lagarto, portanto ali está dentro dos répteis, tá bom? Mas os 2 são o quê? Vertebrados, não é verdade? Então, os ancestrais dos vertebrados são comuns. Os 2 são grupos diferentes, mas os 2 possuem ali os dígitozinhos, um na pata, outro na mão, né? Mas são ancestrais comuns que possuíam essa característica. Autapomorfias. Né? O que seria aí uma autapomorfia? O próprio nome, né, pessoal, ele meio que já sugere. É algo, sei lá, de um próprio indivíduo, algo relacionado a uma coisa só, a um grupo, enfim, autapomorfias. É uma apomorfia, lembra? Apomorfia o que é? É uma novidade evolutiva que um indivíduo traz. O ancestral mais próximo dele não tinha, mas ele tem. Então é uma apomorfia, cujo caráter atual está presente em apenas um táxon, ou seja, apenas um grupo, tá? Dentro de um grande agrupamento. Então nós temos, por exemplo, vamos usar o próprio exemplo que já está aqui, né? As asas do morcego, as flores e sementes no interior dos frutos, né? Asas do morcego. Olha que interessante. As asas do morcego, pessoal, é uma característica que faz do morcego o único mamífero voador. Olha, presta atenção, o único
mamífero voador. Mas o mamífero, o grupo dos mamíferos é só os morcegos? Não, o grupo dos mamíferos é muito vasto, tá? Muitos representantes a gente pode citar aqui de mamíferos. Mas dentro desse grupo, só um subgrupo, digamos assim, como diz aqui, um táxon dentro desse grande grupo, só um deles apresenta essa apomorfia, que é a asa, no caso dos morcegos. Eles são dentro de um grupo, que é o grupo dos mamíferos, que eles pertencem. Dentro desse grupo, só eles apresentam uma determinada característica, que é a asa, que dá a eles a capacidade de voar. Então, isso é uma autapomorfia, né? Por exemplo, nas flores, existe ali o grupo dos vegetais, não é verdade? Porém, flores e sementes estão no interior do fruto, ou seja, as angiospermas são um grupo autapomórficos. Por quê? Porque elas pertencem a um grupo de seres vivos, que são ali os vegetais, mas só elas apresentam flores, sementes, flores assim, e sementes no interior de frutos, ou seja, elas apresentam flores e frutos, porque as gimnospermas já apresentam sementes, mas a questão do frutos e flores, só elas têm como característica isso, né? Então, autapomorfias é quando só um grupo dentro de um grupo maior apresenta uma determinada característica. Tá? Como diz aí, ó, a existência de asa é compartilhada entre os morcegos, mas não entre os morcegos e os mamíferos, apesar de ele ser um mamífero, ou seja, ele é um mamífero diferente, entendeu? Isso faz dele mais bonito? Não, isso faz dele, ele é muito feio, né? Se você for olhar um morcego, ó, que aparência, Deus, meu pai do céu. Você é a pessoa, você está andando assim numa trilha, numa casa à noite, alguma coisa assim, e você vê um bicho desse vindo na sua direção, você morre do coração, Deus o livre. Bom, pessoal, falamos aí então da filogenia, autapomorfias, falamos, aliás, sobre apomorfias, falamos sobre plesiomorfias, sinapomorfias, simplesiomorfias, que tem a ver com o quê? Com a agregação de novas características entre um ramo e outro. Esses ramos são aqueles raminhos que partem do eixo principal de um cladograma, né? A gente tem aquele eixo e dele vão ramificando várias outras espécies, outros grupos de seres vivos com características novas, que é o que faz eles serem um ramo diferenciado do outro. Geralmente, para um ramo ser diferente do outro, para ele surgir depois, é sinal que ele apresentou características diferentes, porque se fossem as mesmas, ele não teria gerado um outro ramo, entendeu? Então, o raciocínio vem a ser esse. Beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui nessa primeira parte da aula. Agora vamos lá para a nossa revisão e relembrar tudo.